Seja muito bem-vindo ao nosso podcast cultural, onde contamos histórias de quem faz a diferença através da arte e da tradição. No episódio de hoje, temos a honra de receber um convidado especial, músico, cantor e guardião de uma herança que atravessa gerações. Filho de uma família tradicionalmente envolvida com a música. Ele dá voz às canções italianas que marcaram época e, com talento e paixão, mantém viva uma parte importante da nossa cultura local. Prepare-se para conhecer a trajetória de um artista que emociona com sua voz e seus acordes e enriquece o nosso município com sua dedicação à música e à identidade italiana. Com vocês, Nando Spessato. Que alegria te receber no nosso podcast, Nando. Conta pra nós como é que começou a tua vida na música. Olha, em primeiro lugar, é uma alegria minha estar aqui, né? Receber esse convite, fiquei muito feliz. E falar de música é algo que sempre é muito bom, né? Principalmente para mim, que vivo da música, escolhi a música como profissão. Então eu comecei com 5 anos de idade a estudar música, né? Com a minha irmã, a Marta. Então ela começou a me dar as primeiras aulas em casa. Depois... Ela também canta? A Marta é professora de piano, já há alguns anos, né? Mais anos que mais tempo. Mas ela começou com as primeiras lições em casa, depois eu comecei a fazer aula com a professora dela, a professora Giovanni, e depois continuei com a minha irmã. Daí fui terminar a formação em Curitiba, no Carlos Wesley, que era também o conservatório que a minha irmã se formou. Então comecei a estudar com 5 anos de idade piano, né? Que é esse instrumento que eu gosto tanto. E depois comecei a dar aula de piano com 12 anos de idade. Com 12 anos eu comecei já, 12 para 13 anos, comecei a ganhar um dinheirinho com alguns aluninhos iniciantes, dando algumas aulas de música. Mas sabe-se que Dona Terezinha, mãe, também é da música. Isso vem de família, Dona Terezinha? Conta um pouco sobre essa trajetória. A minha mãe, ela gosta muito de cantar, né? Sempre gostou de cantar com as irmãs. Então, trabalhava na colônia, no interior, elas iam cantando, né? E tinha os tios dela, por parte de mãe, eles eram o sobrenome Grilo. A minha mãe é Broch, o sobrenome dela é um sobrenome austríaco, mas do lado da minha avó era um Grilo. E sabe-se que eles tinham uma banda na Itália, né? Um grupo musical. E eram todos muito cantores, então do lado da minha mãe tem muitos cantores, a família, assim, os tios, mas profissionalmente não, mas cantavam, se reuniam para cantar, fazer os filós, né, do italiano. E então veio da minha mãe essa vontade de cantar, acredito que muito do lado dela. E quando eu comecei a tocar profissionalmente, também com 12 anos, a minha mãe começou a acompanhar porque eu tinha vergonha de ir sozinho, né? E também criança, tinha que ter alguém junto. Então a mãe ia para dar aquela força, aquele apoio e cantava também as músicas italianas. E nessa época, vocês cantavam somente o italiano? Era shows italianos? Era um show italiano. Nós começamos por influência do Zico, que era o Celésio Guido Lopes. Era uma pessoa muito ativa aqui na nossa Erval do Oeste, nos anos 90. Ele era exator, né? Era aquele fiscal da contabilidade do Estado. E daí ele gostava de cantar. E ele teve a ideia, quando ele namorava a minha irmã, daí ele começou a gostar da música italiana, que a gente cantava em casa, né? Minha mãe cantava, e ele viu ali uma oportunidade, olha, vamos fazer um show italiano. Então, ele começou com a banda Os Invencíveis, com alguns músicos dos Invencíveis, depois com músicos do Clarins de Ouro. Então, quando eles estavam de folga, assim, a gente fazia um show italiano. Então o Zico cantava, minha mãe passou as letras das músicas para ele, ensinou como pronunciar, porque ele não falava italiano, como pronunciar. E eu comecei a ir junto nos ensaios, né, com a banda. E lá pelo 3º ensaio, quando ele chegou em casa, eu toquei as músicas. Daí ele falou, não, peraí, vamos fazer um show contigo. Mas deixa eu só perguntar, a língua italiana, ela já era desde pequeno contigo ou você foi aprendendo ela na música? Fui na marra, aprendendo na música. Porque daí no show a gente, né, o Zico dizia, maestro, chamava de maestro, né? Fala alguma coisa, eu tinha vergonha de falar. E ao mesmo tempo ele tinha um programa de rádio, porque ele era um cara já do rádio, ele apresentava programas de rádio, narrador de futebol, um cara muito articulado, comunicativo, né? E ele pensou, vamos fazer um programa italiano na rádio para tocar essas músicas, tocar as nossas músicas. E nós gravamos aqueles rolos, né? Gravamos muitas músicas na rádio e tal. E eu ia junto para atender telefone, e anotar os recadinhos. E daí só que no primeiro ano do programa da rádio, em 93, a gente tava já uns 3 anos tocando, ele teve um trágico acidente em casa e faleceu. E daí, na mesma semana, eu tinha 15 anos, na mesma semana o diretor da rádio falou, tu vai continuar o programa do Zico.
E daí eu nem falava no microfone, tinha vergonha, né, de falar no microfone. E daí ficou de a gente gravar, não, vamos gravar, na época o Ed Wilson Serpa era o diretor da rádio. Não, vamos gravar, eu te empresto um locutor aí, né, conhecido para te ajudar e você vai pegando a manha. Passou a semana, chegou o sábado, o dia do programa, que era ao vivo, nós não tínhamos gravado. E aí ele falou, não, vamos lá, não dá para parar o programa. E eu fui, né? Daí anotei umas palavras em italiano, que minha mãe dizia, ó, fala a abertura do programa em italiano, pelo menos, né? Em italiano. Na verdade, o italiano é um dialeto agora reconhecido no Brasil, né? Mas é o italiano vêneto, o italiano arcaico, né? Um pouquinho desse italiano. Sim. E daí comecei a apresentar o programa e gostei. Apresentamos 19 anos o programa. 19 anos, nossa. Até parece que nem foi por tanto tempo assim, né? E nesse tempo disso, a Nando Música também foi continuando. Continuamos. Daí logo que o Zico faleceu, nós tocávamos bastante já. Ele era uma pessoa muito articulada, muito conhecida, então a gente tocava muito litoral e tinha muita abertura, né? E conhecia muita gente. E daí a gente parou, quando ele faleceu, paramos, né? E uns 6 meses mais ou menos. Daí começou uma festinha, o pessoal, Nando, vai lá fazer um tecladinho, né? Porque sabia que eu tocava, daí eu tinha o som, levava, tocava aqui, comecei a gostar, daí comecei a cantar. Ali que eu me obriguei a cantar, então eu não me considero um cantor. Né? Eu sou um cantor por necessidade, por ter começado, mas eu era mais da música, de fazer a música acontecer. E daí comecei a cantar e o pessoal começava a me chamar de Zico, porque o nome do show era Zico, né? E a rádio a gente deixou o Zico Show Italiano em homenagem a ele. Ah, sim. O apelido dele era Zico. E ele usava o nome show porque ele já, na época, ele levava um biombo no palco e daí ele se trocava. Cada repertório que a gente fazia, se era um repertório mexicano, ele entrava com uma roupa de mexicano. Se era o Elvis Presley, né? Ele entrava com a roupa do Elvis. E daí ele ia trocando de roupa. E no palco, a gente tinha um biombo no palco, ele ia jogando a roupa pra cima, assim. E era uma coisa muito engraçada e o pessoal adorava, sabe? Era muito diferente pra época. Ele era um cara bem assim, pra frente do tempo. Sim. E daí o pessoal começou a me chamar de Zico. Daí eu falei, não, eu sou o Nando. Daí por isso que ficou Nando Show. Ficou uma coisa por causa da tradição que a gente já tinha, né? Sim. E acabou ficou esse nome, né? O pessoal acabou conhecendo e a gente continuou. Aí eu e a mãe, né? Continuamos, era nós 3, eu, a mãe e o Zico. Aí continuei eu e a mãe, mas fizemos nós 2 uns 30 anos, mais ou menos, quase 30. Chegou perto de 30, estou com 35 anos agora de atividade assim, profissional na música, em eventos, né? Mas foi perto disso, perto dos 30 anos que eu e a Terezinha fizemos juntos. Isso é muito bom, a gente sabe. E aí, a cultura ervalense, você está envolvido em bastante coisas além da música, não é? Ah, sim, a cultura é porque quando você toca ou faz alguma coisa, alguma atividade assim, e eu comecei a trabalhar com estúdio já também nessa mesma época, 12 para 13 anos, né? Por influência do Zico também. Eu comprava as revistas em Curitiba, eu ia fazer o conservatório lá e trazia as revistas de música, né? Importadas e tal, que tinha na época era um acesso mais diferenciado. E dificultado, né? De internet. E daí o Zico falou, não, eu vou para São Paulo e eu vou te levar numa loja que compra isso aí, vamos comprar esse equipamento para gravar no computador. Imagina aquele computador 286, 386, já era um baita no computador na época. E ele falou, não, nós vamos para São Paulo, vamos lá, vamos atrás. E nós fomos atrás de uma loja lá que vendia e por uns 6, 7 anos eu fui o único aqui na região, um dos poucos no estado que trabalhava com MIDI, com a MIDI no computador. Então isso na época me fez ser bastante procurado por pessoas que queriam fazer um arranjo, uma música, uma gravação e não queriam gastar tanto com músicos em estúdio, então você gravava a bateria digital, gravava isso aqui digital e assim era mais barato, né? E aí você que articulava as músicas e... Né? Eu gravava muito samba enredo, né? Então, por exemplo, o primeiro samba da Vale Samba, eu gravei, nos primeiros anos, os primeiros sambas da Vale, a gente gravou numa fitinha cassete ali na minha garagem. Primeiro da Unidos Derval foi gravado ali. Então, por um bom tempo eu fazia isso. Daí, quando era para gravar voz, a gente não tinha rolo, gravador, a gente tinha na Rádio Catarinense. Então, levava um computador, levava teclados, levava tudo na rádio, no sul da rádio lá, gravava no rolo a voz. Era um trabalhão. Então a gente se envolveu nessa parte musical e daí acabou se envolvendo na criação de hinos, na criação disso, daquilo, de gravar uma coisa para uma atividade, daí você acaba se envolvendo, gravava um coral e produzia aquilo, produzia aquilo. Daí tinha escola de música,
Daí ajudava os alunos, marcava apresentações, era convidado para apresentar na praça, apresentar não sei onde, ia com todo mundo. Daí nesse sentido, desculpa te interromper, a gente vê que é bastante eclética a música, mas qual é a música do coração do Nando, que o Nando gosta? Eu escuto de tudo, assim, eu gosto de música clássica, barroca, é o que eu gosto de ouvir. Então, quando eu tô com vontade de ouvir música, eu gosto de ouvir música barroca, talvez uma música brasileira no estilo Villa-Lobos ou Ernesto Nazaré, é o que eu gosto de ouvir. Mas assim, eu confesso que eu ouço muito pouca música, eu quase não escuto música. A música para mim é muito um trabalho, sabe, profissional. Então eu acabo ouvindo música, eu fico escutando lá o acorde, não sei o que, eu fico estudando ela e eu não relaxo com a música. Que seria o objetivo, ouvir e relaxar. Quando tem aquelas atividades de relaxamento, que você tem que ficar deitado, só coloca uma música, por favor, tira a música, porque senão não relaxa. Olha só. Porque a música entra, você fica, eu toco também de ouvido, né? Então você fica o tempo todo calculando, a música tá muito alta essa guitarra, você fica reparando na música o tempo todo. Isso não é uma coisa proposital, né? Já tá na minha essência, assim, então eu escuto muito pouca música. Gosto de ouvir a música barroca por quê? Porque ela inspira. É uma música muito rica em contraponto, né? Que é uma voz caminhando paralela à outra, chega um ponto que elas se completam, formam uma harmonia. Então essa música me ajuda quando eu preciso fazer uma música ou coisa assim, tá inspirado, ela aciona tipo um aditivo, sabe? Nesse tempo temos Nando compositor também, né? Tem a parte da composição, né? Que eu gosto bastante. Então ouvir mesmo, jazz também, alguma coisa de jazz eu gosto de ouvir. Mas assim, em geral, parar para ouvir música é muito raro. Nando, você é um artista completo. Como é que funciona esse processo criativo? Olha, são várias etapas para você chegar a uma música finalizada, né? Então a primeira delas é a sementinha, é a ideia, né? É a criatividade. Então um pouco é o tema, depois você tem que construir esse tema tecnicamente. Então eu quando comecei a tocar de ouvido e compor, eu senti a necessidade de estudar a música, como é que ela funciona, como é que é as relações, esse contraponto, né, que tem na música lá do barroca, na música erudita, enfim, que motiva a gente a pensar uma coisa diferente. Então eu fui estudar a música, né, estudar a teoria, tive essa formação, conservatório, né, depois fui para faculdade, mestrado, para tentar entender. E a gente está sempre estudando, porque é uma coisa muito rica, muito complexa. E é tão interessante, a gente acaba sempre buscando novidade. E quando eu fui para a parte de gravação, eu vi que dava para fazer essas experiências no computador sem ter que envolver muitas pessoas, o tempo de outras pessoas. Isso foi melhorando o processo, né? Então, através da gravação digital, depois montamos um estúdio e o pessoal começou a me convidar para gravar música para comercial. Né? Então, gravar uma musiquinha para o rádio, para o jingle, né? E daí quando eu comecei a fazer jingle, eu falei, cara, eu gosto disso aí. Porque eu gostava da mensagem, sabe? De criar a mensagem. A música, eu acho que ela é válida quando ela tem uma mensagem, de alguma forma. E quando ela é só instrumental, ela tem que ter a mensagem do compositor, do autor, intrínseca, né? Então você sente a música do teu jeito. Mas quando ela é objetiva, ela tem uma mensagem, é um processo mais completo, você finaliza a obra, né? Então eu comecei a gostar, fazer música por encomenda. Aí eu quero que faça uma música que fale disso, daquilo, tem esse objetivo. Então eu comecei a melhorar minha comunicação também, do que eu precisaria dizer na música, ser melhorar minha síntese, né? Poder colocar as palavras, escolher as palavras. Num tempo menor do que uma música habitual que você faz de mais ou menos 3 minutos, né? Tem que agradar em 30 segundos, né? Então isso aí me motivou bastante. Então eu comecei a gravar jingles, fiz para vários outros estúdios, né? E faço os meus também lá, que eu finalizo, que eu faço todo o processo de voz, gravação, hoje com outras ferramentas, né? Sim. Mas as ferramentas só potencializam o que você pode fazer com menos tempo, né? Menos tempo. Então comecei a gravar jingle e o jingle levou a composições. Jingles eu tenho vários, né? Tô com a empresa aí fez 25 anos de registro, mas eu já gravava jingle antes, né? Então tem alguns nacionais que circularam, outros que ficaram mais regionais.
E daí comecei a compor música para encomenda também para casais, histórias de pessoas, para festivais, um festival de composição, daí eu escrevia música para outra pessoa cantar. E você participava dos festivais? Você cantava as tuas músicas? Comecei, tuas composições? Participei de alguns, como intérprete poucos, né? E italianos também. Daí depois comecei a compor, participei do FEMIC, né? Fiquei em quarto no estadual, no primeiro FEMIC. No segundo FEMIC nós empatamos lá, daí como eu já tinha ido, ficou o voto de Minerva foi para o pessoal que não tinha ido ainda. Acabei ficando fora. Mas participei, me inscrevi também naquele Fama, aquele programa que tinha na televisão. Nós fomos também selecionados na época, mas o programa não teve. E teve outras situações, e o Raul Gil, a gente ia lá com os meninos aqui da região, com o Diego Gabriel, foi que a gente foi mais tempo. Daí lá também tinha que fazer os playbacks, as músicas, né? Então eu fazia essa produção musical e eles pediam uma releitura das músicas, para as homenagens. Então eu comecei a fazer isso lá também. Fiquei um ano fazendo essas coisas. Então essa parte de produção musical sempre foi por demanda, né? Por necessidade. Precisa fazer tal coisa, eu ia lá e fazia. Precisa fazer um arranjo tal, eu ia lá e fazia. Né? Daí começou a pensar, poxa, eu quero fazer as minhas criações. Né? Então comecei a compor também as minhas músicas, botar na gaveta, as músicas que tinham uma mensagem, que tinham um nando na música, né? Porque eu falava dos outros, falava de um produto, falava de alguém e tal, mas eu não me colocava em primeira pessoa na música. Daí comecei a compor músicas que falavam a minha verdade. E essas músicas foram para festivais, né? A Raça Humana, que ficou no FEMIC, que é a música que fala sobre o preconceito, né? Que a gente desenvolve na sociedade. E daí com músicas italianas, comecei a compor músicas em português. E daí na época tinha em Joaçaba o seu Pietro Boccia, que era um italiano da Gema, italiano mesmo, né? E esse festival era italiano gramatical. E eu tinha muita dificuldade, eu não pensava em italiano. E aí passei com o Pietro era músico também. E o Pietro disse, não, vamos fazer assim, para fazer em italiano essa letra. Então eu comecei a transcrever músicas que eu já cantava, que já outras duplas cantavam em festival, minhas para o italiano. E aí começou a dar certo. Nós ganhamos eu defendi a música também. Ganhamos o Nacional em 2008 e 2009. Foi 2 anos consecutivos, assim. Com o júri lá do Raul Gil, que daí era o júri do Messias, essa galera. Enfim, o pessoal do programa que vinha fazer também, parte do pessoal do programa fazia o júri. E era um festival que vinha gente do Brasil todo, lá do Nordeste, Rio Grande do Sul. Aí, por ter ganho lá, fomos para a seleção da Festa da Uva, daí a música italiana também ganhou um up, né? Eu tinha gravado já um CD com algumas composições italianas, populares daí, no Italiano, que é o Festa di Italiani e Carta di Joanin, que caíram no gosto também lá do pessoal de Caxias, daí foi lá para a seleção deles, daí também deu uma divulgação legal assim do trabalho na época. Mas composições sempre foram mais por demanda, mas cheguei a gravar um DVD lá, que vocês participaram também, em 2009, não saiu, né? As imagens foram para as cucuias aí com o processo digital, né? Com a produtora de Lages na época, perdeu as imagens. Poxa vida. E, enfim, mas conseguimos restaurar uma parte, né, através da tecnologia, da inteligência artificial aí, que pega um quadrinho pequenininho e transforma numa imagem Bora fazer de alta outro resolução. Show e mostrar isso pro Brasil, né, Nando? E atualmente, como é que é Nando Show? Atualmente nós estamos agora, já faz uns 3 anos, talvez por aí, que ele está no formato de trio, né? A minha mãe está indo menos um pouco nos shows, que ela ajuda muito com as minhas crianças aí, né? Depois que eu tive filho, a avó, né, começou a dar um apoio mais em casa. E daí a gente desenvolveu essa ideia do trio, que por enquanto está eu, né, a Amanda Pelicioli, ali do Luzerna, e o Norto Oliveira, aqui de Erval. E daí a gente consegue fazer um repertório bem diversificado, né? A Amanda faz um repertório assim, flashback, muito legal. Faz também um repertório sertanejo e tem uma voz assim, nossa, para fazer as músicas bem legais, que a gente consegue fazer 3 regiões, 3 tessituras vocais complementares. Então a gente consegue fazer todo tipo de música. Eu tenho uma região mais grave, o Norto tem uma região de voz dele masculina mais aguda, e a Amanda pega uma região meio grave, assim, meio entre o grave e o agudo, né? Ela é um meio soprano, então ela pega uma região de voz feminina que ela consegue fazer uma segunda voz, consegue complementar. Então essa harmonia, a gente consegue fazer uma harmonia muito facilmente, assim. Então isso dá um resultado bem legal no palco.
A gente brinca que a gente faz o fundo da grota roupa nova, porque é uma música que é bem típica e alegre, de baile, né? Fandangueira, assim, que a gente consegue fazer vocais. Então é uma coisa bem bacana. Seu trabalho como maestro, me conta um pouco disso. Bom, o trabalho como maestro começou de uma forma inusitada, né? Eu nunca tinha pensado em ser regente ou maestro de corais, né? Trabalho com produção musical, banda, a gente acompanhava os músicos, enfim, aquela coisa mais do evento, né? Mas daí o saudoso João Paulo Dantas, trabalhando na época com o aniversário da empresa Irani, estavam produzindo um show, um espetáculo visual, né? Um espetáculo que estava ali andando paralelo ao Contestado, na época, então tinha uma equipe muito boa. Tinha desenvolvido uma parte musical com funcionários da Irani. E a empresa gostou, queria continuar. Contrataram um maestro na época, não foi muito bem aceito pelo grupo, e ele falou, Nando, precisamos que você coloque essa coisa mais jovem e tal pro grupo. E vamos fazer essa experiência. Aí eu fui lá, conversei com o pessoal da empresa, comecei, e a primeira vez já que eu tive contato com o coral, assim, as pessoas também eram muito alegres e tal, tanto que a maioria tá até hoje, né, já mais de 15 anos. E foi uma experiência muito legal, falei, cara, eu quero fazer isso também. Daí comecei a estudar regência e tal, isso que me levou aí para Floripa começar a licenciatura, depois lá eu fui para o mestrado, daí estudei regência especificamente, né? Comecei a me preparar mais profissionalmente já na sequência, 2015, então comecei em 2012 lá e 2014 já estava na universidade estudando e fui trabalhando enquanto eu aprendia e experimentando com o grupo, né? E o grupo respondia muito bem, vozes incríveis, assim, nossa, uns talentos musicais que eu tive a sorte de ter, assim, pessoas muito boas, né? Então eu fazia experiências vocais e eles iam pegando e aprendendo, e aí começamos a gravar vídeos, gravamos shows, enfim, fizemos uma atividade, fizemos uma rede de shows também, de apresentações, apresentamos na Bienal do Livro em Porto Alegre, com o coral, fazendo uma performance ao vivo lá no meio de uma atividade de assim, transmissão ao vivo, uma experiência, né? Uma francesa que estava fazendo a curadoria. Então tivemos umas experiências muito legais com o coral. E daí eu comecei a ser convidado para outros corais também. Não conseguia atender, né? Porque eu tinha meu trabalho no estúdio e dava algumas aulas ainda, então não tinha muitos horários. Mas depois comecei a trabalhar com a UNOESC. Depois que terminei a formação, aí eu comecei com o coral universitário. E estou ali até hoje. Comecei como professor também do curso de licenciatura, quando voltei de Florianópolis. Aí o curso agora não existe mais temporariamente, estamos torcendo para que no futuro volte, né, o curso de licenciatura. Mas a minha porta de entrada ali foi ali. Então hoje eu estou com os dois corais. Mas antes dos corais, em 2007, eu assumi ali uma parte de inovação na Carlos Gomes, banda Carlos Gomes, transformando ela numa big band. Foi na verdade uma entrada assim ocasional, entrei numa conversa ali que a banda ia acabar, né? Eles não estavam desmotivados, o pessoal não ia mais assistir a banda como era na rua, só tocava 7 de setembro, então estavam meio assim desmotivados. Uma banda que já estava mais de 30 anos de atividade. E aí eu sugeri trazer alguns amigos músicos, né? A gente já fazia as oficinas de música no Ponto de Vista, fazíamos lá em casa, começamos as oficinas do Ponto de Vista, inclusive, de música. Então a gente tinha já esse hall de músicos que improvisavam, tocavam assim de improviso, né? Que tinham a habilidade de pegar uma música em andamento e complementar. Falei, vamos fazer uma experiência, antes de vocês fecharem a banda, vamos tocar uma música, vocês tocam uma música no repertório de vocês, eu vou levar um grupo pra gente ver como é que fica. E aí convidei Jean Baldiceira, Juliano Lechner, Diego Matos, né, para me acompanhar, e fomos lá, fizemos a experiência, tocamos junto com a banda. E a banda, o Dr. Acioli Viacelli, na época era o presidente da banda, ele falou, não, ficou muito legal, vamos fazer, vamos continuar. Aí o Ico era um maestro na época, também aceitou a ideia e fomos, né, fazendo arranjos. Mas nesse momento você entrou como músico da banda, não como maestro, né? Como músico, E teve um momento que o Ico estava com outros projetos pessoais e ele já não estava sentindo um peso em fazer arranjo, ensaiar com a banda e tal. Daí foi ali que eu assumi, né? E hoje a gente tem, eu sou maestro, mas nós temos uma regência compartilhada, tem outras pessoas que têm habilidade na banda, o próprio André Luiz ajuda a gente na banda, o Carlinhos, que é um maestro lá de Capinzal,
E ele também compartilha, então ele traz arranjos, a gente sai arranjos dele, e eu gosto de incentivar isso, que seja uma coisa coletiva, porque uma banda, ela faz sentido quando todo mundo tá junto, movimentando a máquina. Então, uma pessoa começa a ficar pesado, então não quero que aconteça como aconteceu, talvez com o Ico, que tinha muita coisa para fazer, e então tem lá na nossa banda também, na Big Band, o Davi Maltz, que ele é Matznauer, que é um excelente músico, o Arthur, que é baterista, são músicos que tocam multi-instrumentistas. E eles têm muita habilidade. Eu provoquei eles, vamos fazer uns arranjos, vamos ajudar. E eles começaram a fazer, ficou uns arranjos muito bons. Então eu acho que hoje a parte de maestro é só o título mesmo, porque tem que ter alguém para coordenar, puxar, né? E por enquanto estou fazendo isso com mais frequência. Mas a gente acredita que vai ter uma regência compartilhada aí em breve. Certo. E a tecnologia, digamos o futuro da música, como que você vê isso com essas novas tecnologias? As inteligências artificiais, né? Olha, eu ia ser, digamos assim, um pouco incoerente se eu criticasse, porque eu sempre me aproveitei da tecnologia, né? Então lá atrás eu consegui um espaço na música porque eu tocava teclado, num tempo que pouca gente tocava. Eu programava bateria eletrônica, num tempo que pouca gente fazia. Eu gravava num momento que pouca gente fazia. E agora nós estamos num momento que eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta para que o músico melhore. Isso, sabe? Que saiba usar, né? Que saiba usar. Então, para não criar uma música artificialmente, mas utilizar um processo artificial para criar algo orgânico. Então, existe, claro, um movimento paralelo que é da criação pela inteligência artificial. Só que essa criação, claro, ela vai melhorar, ela já está melhorando, né? E ela vai substituir muita coisa que era simples e fútil, né? Uma coisa, o mesmo do mesmo. Ela vai fazer isso com muita rapidez, muita facilidade e vai tirar muita função. Porém, vai chegar um ponto que ela vai precisar se reconstruir. E qual é o processo para reconstruir? É imitar alguma coisa que já está sendo feita. Mas nesse sentido a gente entende que talvez vai chocar com o talento, porque a pessoa também precisa ter um talento para a música, não é? O talento, a vocação, ela ajuda você a ter foco no que você quer, né? Mas se você é uma pessoa dedicada, você consegue fazer coisas muito boas, mesmo sem ter tanto talento, né? O talento ajuda a gente a focar no que você gosta. Eu tenho talento para isso, não, eu gosto muito disso. Então, eu acho que vai ser um processo assim, de reconstrução, de você aprender a curadoria. Por exemplo, um músico mais experiente, ele talvez não perca a sua função, mas ele vai ganhar um papel de curador. O que é interessante, o que é legal, o que é orgânico de colocar, o que é apropriado de colocar nessa linguagem. Então, eu uso muito hoje a inteligência artificial como um rebatedor de ideias. Eu jogo alguma ideia, ela me dá uma outra ideia e eu vou construindo uma nova ideia. Então eu já estou utilizando já há algum tempo a inteligência artificial para a construção de vocais, de vozes diferentes, de instrumentos, né? Instrumentos mesmo, você constrói um instrumento, hoje você consegue gravar um lalá e ele faz um saxofone, né? Então esse processo me ajuda muito. Na criação... Mas nesse sentido, penso eu, você também tem que saber a música, né? Por exemplo, alguém mais leigo não vai se tornar um músico através disso, porque eu acho que daí é bem mais difícil, né? Eu vou te contar um caso que aconteceu recentemente. Uma pessoa que é DJ de fora, assim, né? Me procurou para fazer uma música e ela disse, eu compus uma música, né? Tá aqui a minha música, eu só quero trocar a voz, colocar a minha voz. Eu falei, vai no teu estúdio que você gravou a tua música e grava lá, né? Já tá com tudo aberto e tal. Não, é que eu fiz no Suno e tal. Então, que é uma plataforma de inteligência artificial bem popular, né? E daí, a música tinha uma região vocal meio impossível de fazer, assim, sabe? Então, de uma pessoa conseguir cantar todas aquelas notas. E daí eu falei, mas você canta essa música? Você consegue cantar? Não, eu vou te gravar a minha voz e você clona a minha voz e coloca lá. Então, tá surgindo um músico, né, de ocasião assim, que vai funcionar muito bem eletronicamente. Claro que ele não vai conseguir fazer ao vivo aquilo, reproduzir, mas no meio digital ele vai conseguir um espaço. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que é artista, compositora e tal, que nas plataformas como o Spotify, por exemplo, mais de 40% das músicas das mais ouvidas são produzidas totalmente de forma artificial.
Então tem esse mercado, né? Vai tirar bastante mercado de muita gente, mas eu acho que para o profissional que tem experiência e que está aprendendo a mexer com essa ferramenta, não está dando as costas para isso, porque tem que aprender, não dá para esquecer essa ferramenta, porque não volta mais. Você tem que aprender a mexer com ela e conversar com ela e interagir, né? Se você não colocar o teu cérebro num jarro, eu faço tudo no ChatGPT. Não, você conversa com o ChatGPT para ele te dar outras possibilidades, sugerir outras palavras, e aí você vai usando o teu cérebro, né? Porque senão você vai ficar para trás. E daí você vai ser um curador, você vai conseguir pegar aquela ferramenta e ser o profissional que vai dar o diferencial, né? Naquele trabalho final, você vai continuar sendo necessário, porque a inteligência artificial vai te dar um caminho, mas ela não tem a humanidade de compreender a sutileza de uma conversa, por exemplo, né? O que você, com um cliente, com alguém que você vai prestar um serviço profissional. Com toda certeza. Então, nesse talento todo que sabemos, Nando, você dá uma palhinha para nós? Com certeza. Bom, eu gostaria de tocar uma música que para mim é muito especial, uma composição, e ela foi uma música feita para um momento, um show marista, que falava sobre vida e tal, e depois ela desencadeou em outras músicas, né? Eu compus outras músicas depois dela. E essa música ela já foi usada por muitos casais, assim, para pedido de casamento, para entrada de igreja. Alguns me procuram para tocar casamento e dizem, eu quero essa música. E às vezes nem sabem que é uma música que eu compus, né? Então ela chama Quando o Amor Te Chamar. Quando o amor te chama, não tenha medo. Essa força não guarda segredos. Basta ouvir a canção, voar nas asas do vento, para perto de alguém que não sai do pensamento. Quando o amor te chama, nunca duvide. É o seu coração quem decide. Surge um brilho no olhar e um arrepio por dentro. Não há como enganar um sentimento. Só quero uma chance pra esse amor. Esqueça toda a dor que já sentiu. Veja que é um colorido diferente. Preste mais atenção no que seu coração tem a dizer. Foi o destino que aproximou a gente. Uma música muito linda, Nando. Obrigado. Vamos de música italiana? Bora! Quero que você me acompanhe, vamos ver. Una mattina mi son lasciato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son lasciato, ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, você, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, tutte le gente, oh partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. Hey! Este foi mais um episódio do podcast Nova Perspectiva. Obrigada pela companhia. Nos encontramos em breve em mais uma história da cultura ervalense.